Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso sexto episódio do Conexão Cerelo. Eu sou o Felipe Veiga, gerente comercial e host aqui do nosso podcast. E hoje o tema é sobre o empoderamento feminino no mundo dos negócios. Então não perca que logo iremos começar. Então o tema de hoje é sobre empoderamento feminino e quanto as mulheres estão cada vez mais envolvidas no mundo dos negócios, dos investimentos. E a nossa convidada de hoje é uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração e que vem fazendo um trabalho já há bastante tempo nesse meio. Não somente como mãe, como empresária, como esposa, mas como tudo isso junto. Então, Fran, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Conexão Cerelo. E eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece, souber quem é a Fran, de onde ela é, o que ela faz, enfim. Por favor, se apresente. Olá, Felipe. Quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Obrigado. E para quem não me conhece, eu sou a Franciele, eu sou mãe, esposa, sou casada há 10 anos, tenho 3 filhos, que são os amores da minha vida, o Davi, o Lucas e o Gael. E também desenvolvo o meu trabalho no consórcio para o público feminino, né? Exatamente. Eu tive uma inquietude em algumas feiras que a gente fez, onde eu entendi que a mulherada não tinha muito essa visão, né? De olhar para o investimento, olhar para o futuro, ou vai comprar um carro, esse carro ele é gasto ou ele é um investimento? Vai comprar um imóvel, vai comprar esse imóvel para ter um imóvel ou para trazer uma renda lá na frente, né? Então eu percebi assim, fazendo um trabalho, que as mulheres não tinham muito essa visão. E só vou te cortar rapidamente, tá? Mas essa percepção sua partiu do quê, assim? Numa situação pessoal, em que tu percebeu, assim, que tu precisava tomar mais à frente de algumas coisas na base financeira, ou como é que foi? Só para o pessoal entender um pouco melhor isso. A gente estava fazendo uma feira na Expo Rondon, em Marechal, né, na nossa cidade. Pra quem não sabe, a Fran, ela desembarcou hoje, né, do Paraná, né, fez uma viagem aí diferente, né, Fran? Né? Nossa. Bem diferente, para vir aqui poder participar do nosso podcast, então obrigado pela essa disponibilidade. E então, ela vem para poder trazer essa experiência, né, que ela vai, por favor, contar agora. Então, assim, a gente fazia a Expo Rondon e do lado do nosso stand era de esquina, assim, do lado tinha um stand de bolsas. E aí a gente ia abordar os casais ali para explicar sobre o consórcio, né? Falar do imóvel, falar do veículo. E aí muitas vezes o homem parava para ouvir e as mulheres iam nas bolsas. Elas não ficavam ali, sabe? Daí aquilo começou a me incomodar. Eu falava, mas poxa vida, quando ficar mais velha, vai morar dentro da bolsa, né? Vai fazer o quê daí, né? Vai morar onde? E aí aquilo começou a me incomodar, eu comecei a perceber, assim, que a mulherada não tinha muito isso, Interesse assim, muito e interesse. envolvimento, entender mais sobre a questão financeira. Isso, porque assim, elas falavam assim, vê você aí, é você que decide. Mas, poxa, a mulher, ela tem um papel. Na Bíblia tá que a mulher sabe edifica o lar. Então, ela tem um papel de que ela tem que ajudar a família a crescer. Só que para ela ajudar a família a crescer, ela precisa entender. E elas não ficavam ali. E aquilo começou a me incomodar. E aí foi onde eu tive essa virada de chave, que eu precisava... Eu também começar, porque daí a gente estava começando no consórcio, né? E aí juntou essa inquietude de fazer a minha família crescer e trazer esse trabalho para que outras mulheres também ajudassem a família delas a crescer, né? Aquilo começou a me incomodar. Até porque muitas mulheres, elas são um pilar tão importante quanto o homem na questão financeira, né? Sim. Tem casos em que eu, por exemplo, tenho amigos que ambos têm um salário muito parecido. Em alguns casos, a mulher até ganha mais do que o homem. E por parte dos homens, nesse caso, né, que eu trouxe como exemplo, não há um problema nisso. E muitas vezes essas mulheres, ou boa parte delas, acabam não querendo entender sobre o dinheiro, a cultura do dinheiro, porque é aquela história, né? Elas não acham importante ou não acham relevante, mas, no fundo, as decisões acabam sendo de ambos, né? E mais legal. Mas assim, acho que volta um pouquinho, assim, como é que a Fran entrou no consórcio? Eu conheci o meu esposo, o Diogo, eu trabalhava eu era caixa de posto.
E aí ele trabalhava em banda, ele era de banda quando a gente se Ele conheceu. tocava o quê? Ele era... Quando eu conheci ele, ele era da parte de montar ali, né, da Sim, montagem, ele não ele era da holding. artística, não era da Não, artística. mas antes ele tinha sido, ele era percussionista, ele foi percussionista. Ah, Daí ele entendi. tinha parado ali e tal, tava na parte de holding, Uhum. quando eu conheci ele. E aí, a gente sempre foi muito batalhador, muito trabalhador, os dois, assim. E aí ele arrumou um emprego no pátio do posto lá de lavador. Aí a gente se conheceu, começou a namorar, foi morar junto, né? É rápido, sim. Foi bem rápido, assim. Tanto que o primeiro filho já veio quase que instantâneo, né? Olha Junto. só. Aham, o Davi. E aí, depois que eu Que idade tive tem o Davi? o Davi vai fazer 10 anos agora em janeiro. Legal. Aham, e a gente fez 10 agora, né? Então, assim, Sim. foi bem rápido. E aí, depois que eu tive o Davi, o meu gerente na época, na verdade, o Ronaldo, que hoje, inclusive, ele é nosso parceiro de negócio, hoje ele tem uma imobiliária. Ronaldo, O dono, Ronaldo gerente do Pô, posto. ele era gerente do posto na época, tá. aham. Foi ele que me despertou para essa questão da liderança. Quando eu fui trabalhar no posto com ele, ele já me vendeu a ideia de eu ser gerente do posto. Então eu tinha aquela ânsia ali de ter uma equipe, de liderar e tal. Ele começou a despertar aquilo ali em mim. E aí, depois que eu tive o Davi, a gente teve uma oportunidade. Não me pergunte como, mas só apareceu a oportunidade, a gente falou, vamos encarar, vamos. Nós abrimos uma borracharia e uma lavagem. Porque o Diogo, então... Isso em Marechal. Em Marechal, no interior de Marechal ali. A gente locou. E aí a gente trabalhou ali um tempo, 1 ano nós ficamos lá. E a gente abriu lá em janeiro. Em julho, o dono lá da borracharia colocou para venda. E aí a gente se interessou em comprar. Daí nós fomos procurar meios de comprar. Aham. Aí um vendedor de consórcio da antiga empresa que a gente era Aham, sim. veio, vendeu uma cota para nós de 450 mil e prometeu contemplação no 3º mês do lance embutido. Na época eu nem sonhava que era consórcio, nem sabia como funcionava, o que que era e tal. Mas como E é que vocês aí, chegaram assim nessa... eles eram corretores, eles estavam fazendo a Expo Rondon. Lembra? No stand da Expo Rondon. A gente viu eles lá e daí depois Mas a tu gente não foi a mulher que conversar. foi ver as bolsas, tu foi ver... Eu fui ver o consórcio. Foi ver o consórcio. Eu fui ver o consórcio. Aham. Na verdade, primeiro eu passei reto. Primeiro Sim. eu passei reto. Daí depois a gente voltou e Mas foi até ver o então tu não conhecia consórcio. Não conhecia o consórcio. O que eu tinha de experiência com consórcio é que o meu pai tinha feito, pago umas parcelas e cancelado. Essa tu sabia de Sim, consórcio. é o que eu sabia de consórcio. E aí a gente fez o consórcio, só que daí assim, eu não tinha informação, mas eu não era boba, né? Claro. A gente pagou 3 parcelas, não contemplou e parei de pagar. Porque ele prometeu pra mim que ia contemplar. Sim. Daí, na época, ainda ele tava vindo pro Rio Grande do Sul, na convenção. Daí ele deu a entender que ia vir aqui conversar e não sei o quê, pra contemplar. Mas daí já não colou mais, né? Sim. Aí a gente cancelou o consórcio. Daí, na época, a que era corretora da administradora em Marechal, como era uma carta de 450 mil, ela veio fazer uma visita para nós para entender por que que a gente estava cancelando. Claro. Daí eu falei, ó, o vendedor, né? Infelizmente me prometeu falou e que o tal, prazo era de contemplação assim, era aham. esse, eu acreditei, fiz e não deu certo. Daí ela veio, daí ela explicou certinho como que funcionava e tal. Só que ela gostou muito do meu perfil. E ela queria me contratar, mas eu tava grávida do 2º filho, Que é o... que é o Lucas, que eles têm 1 ano e 10 só de diferença, né? Entendi. Então tem 8 para 9... Aham, vai fazer 8 agora, dia 20 de outubro. Legal. E aí, ela queria me contratar, mas eu tava grávida dela, ficou naquela, né? Só que aí o que que aconteceu? Esse vendedor começou a aparecer várias coisas dele, daí ele saiu, eles ficaram sem equipe, ela tava no desespero. E daí ela veio me pedir se eu não sabia de ninguém para trabalhar lá. E aí eu falei assim, tem eu, porque daí a gente não tava indo bem naquela época ali na borracharia. Na borracharia. Porque como a gente não tinha experiência nenhuma de empreender, o que que os dois inteligentes fizeram? A gente começou a comprar pneu no boleto, vender no boleto e fazer custódia. E aí os clientes começaram a não pagar o que estava entrando, o banco começou a debitar e a gente se enrolou financeiramente ali. Então a empresa não estava indo bem. A falta de experiência de empreender Sim, fez tu aprender fez eu aprender. a como deveria, ou como evitar em algumas coisas Sim. em negócios futuros. E aí entra mais uma vez o que eu bato muito na tecla É hoje. o que a gente faz um parênteses, né, Fran, a frase tradicional, né, ou no amor ou na dor, né? Então, em alguns casos, a gente aprende na dor, que é o caso que tu falou da borracharia, né? E aí agora é uma coisa assim que eu vejo que é na tecla que eu sempre bato.
Quando a mulher, ela entende o que está acontecendo, ela entende para onde está indo, para onde os dois estão caminhando, não que é só obrigação nossa, porque a gente já carrega o mundo, né, nas costas, é filho, é marido, enfim. Mas assim, na época ali, se eu já entendesse um pouquinho mais dessa questão da administração e tal, que depois eu fui buscar, né, talvez a gente não tivesse passado por aquilo ali, mas tudo foi um aprendizado, tudo foi... Sim. É aquela velha premissa, né? Deus, ele vai preparando você para o que ele tem de melhor. Então, toda a nossa trajetória até hoje foi para a gente chegar onde a gente está hoje, sabe? Sim. E aí, enfim, eu convenci ela a me contratar grávida, porque eu ainda recebia a licença maternidade que eu tinha trabalhado no posto e tal. E só que ela me contratou para Mas vender... então tu tava grávida do Lucas, Sim. não tava mais no posto e Não. tava trabalhando na borracharia. Sim, na lavagem. E daí, durante a semana, o Diogo ficava comigo. No final de semana, ele ia na banda e eu cuidava os carros sozinha. Eu cheguei a lavar 17 carros grávida de 5 meses, sozinha. De noite, como eu tinha o Davi, eu tinha que levar o leite, o Nescau, para perto da cama, porque eu não conseguia mais levantar, porque travava minha coluna. Foi uma Um época da momento nossa vida, bem assim, mais bem... bem intensa e complicada, assim, vamos dizer assim. Bastante, assim, a gente tava passando bastante apuro, porque entrava, daí como a gente não tava recebendo dos clientes, o banco, né, levava a sim. custódia, enfim, foi bem difícil. E aí eu convenci, então, essa pessoa a me contratar, que eles tinham o consórcio, mas ela me contratou para vender consignado. Ela tinha também a estrutura financeira dela, tinha Sim, daí ela me contratou para o consignado, não para o consórcio. Daí eu comecei a ir, né? A gente então entregou lá a borracharia, a lavagem, a gente fechou. Daí, como era no interior, nós voltamos a morar na cidade, né? E aí eu estava grávida ainda e comecei ali no consignado. E daí eu não gostei do consignado, porque eu vi o que que era, né? E assim, eu tenho meus avós, na época ainda os 4 ainda eram vivos, e uma das minhas avós estava bem enrolada com essa questão do consignado, então eu não gostei, eu não me sentia bem de ligar para eles oferecendo o produto e tal, do jeito como é. Daí o outro produto que tinha lá era o consórcio, eu precisava trabalhar, né? Com um filho na barriga e o outro pequeno. Mas aí tu entendeu o consórcio, ela chegou a fazer um treinamento contigo naquele momento sobre o consórcio, porque tu vem de uma experiência como consumidora e tu não estava satisfeita, né? Ela trouxe o coordenador da rota na época, Certo. né? Ela trouxe o coordenador e o coordenador deu Fez um treinamento pra ali. turma e tal. Deu um treinamento para mim e para o Diogo, inclusive. Que daí o Diogo também veio para vender consórcio. Sim. E aí, com 15 dias, eu grávida, ela não me deixava sair do escritório, óbvio, né? Claro. Com medo de sair alguma coisa, né? Acontecer alguma coisa. Mas isso tudo assim, enfim, tá daí. Tudo ali não foi só fluindo, né? A gente só entrou no fluxo. Tipo, a gente tinha 2 crianças para cuidar e a gente precisava fazer alguma coisa dar certo, porque a gente precisava receber, né? E daí a gente viu ali a oportunidade que apareceu como uma oportunidade, talvez, da gente sair daquela situação que a gente tava, né? Daquela situação ruim financeira. E aí eu comecei, então, a oferecer o consórcio, ainda nem sabia direito, a primeira cota que eu vendi, eu nem sabia o que eu estava fazendo, só mandei o valor da parcela para a pessoa ali porque e fui muitas encaixando. vezes quem entra no mercado de consórcio, não que seja uma verdade absoluta, mas é muito comum, a gente acaba atingindo o primeiro núcleo são os amigos / parentes, né? Então, eles compram, claro, pela confiança que existe entre o vendedor, que no caso é o amigo, né? E o cliente, que é um parente ou conhecido. E depois tu vai para uma outra faixa, né? Que é os desconhecidos, né? E daí, claro, tem que ter um pouco mais de expertise para poder atingir esse... Eu sei porque no começo da minha venda, do meu trabalho de venda, não foi muito diferente, sabe, Fran? Eu acreditei no produto, como eu acredito hoje, né? Sei da qualidade, dos benefícios que ele entrega para quem faz o que tem que ser feito, que é o pagamento em dia. Sim. Então, não tem como ser diferente, né? Prometer a gente sabe que é errado, porque não existe como. Mas uma vez que a pessoa, o vendedor e o cliente têm conhecimento e clareza e um grau de consciência de que, olha, isso aqui é bom porque eu consigo pagar, e é bom porque se eu pagar eu consigo atingir esse nível aqui, tudo funciona, né? Sim. Então, isso é meio que normal, né? Pena que às vezes tem pessoas, como aconteceu na tua situação como cliente, Sim. que as pessoas acabam prometendo, às vezes tivesse falado contigo, penso eu, né? Sem promessa, quem sabe até teria feito uma carta menor.
né? Sim. Mas aí sem aquela coisa Mas teria de... feito alguma coisa com mais paciência. Se eu tivesse Isso. entendido o produto, porque daí depois, quando eu entendi, eu vi que realmente era um produto bom. Diferente do Depois, consignado que tu não confiava, porque... sim, porque eu não conseguia vender o consignado porque aquilo para mim estava errado. Quando Entendi. eu entendi o consórcio, eu gostei do produto, eu entendi como era e gostei do produto. E aí, Felipe, e esse é um conselho que eu dou para todos os vendedores que já começaram a trabalhar comigo. Eu era o mais humilde possível. Eu fui realmente no meu primeiro núcleo, no meu ex-gerente, nos amigos, nos parentes. E aí eu falava, eu ia lá, explicava, e aí eu falava assim, ó, que é 340 pila, que é o valor da parcela de 100, Aham. né? Você consegue pagar por mês e eu preciso vender, me ajuda, eu tenho 2 filhos para criar. Eu era muito assim, honesta e sincera, sempre fui, entendeu? Sempre fui muito direta, muito franca. E Aham. aí eu era muito humilde e falava, tu pode pagar, o produto é bom, tu vai fazer um investimento, explicava ali os benefícios do meu jeito, porque estava Claro. começando, né? Sim, 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 E sim. aí eu sei que nos 15 primeiros dias ali eu vendi 650 mil. Legal. Então já tive um resultado legal. Só que aí depois, o que que aconteceu? Esse pessoal, como eles tiveram muito problema com esse vendedor, eles acabaram fechando, saindo da administradora. E daí o Diogo saiu dali também, porque ele não estava conseguindo vender, e foi trabalhar numa outra administradora regional que tem lá. Ele trabalhou Uhum. 1 ano lá. E aí, como eu tava para ter nenê, eu saí de lá porque eles não estavam me pagando, eu já tava com 1 mês sem receber. Imagina, já tava quase 9 meses, já tinha um salário para receber. Eu falei, Uhum. não vão conseguir me pagar 2, não pagaram 1, daí eu saí, numa boa e tal, não incomodei nada. Daí eu ia ajudar ele. Aí eu ia, gravidona lá, barrigudona, de 40 e poucas semanas, panfletar. Eu ia panfletar carro, ia panfletar comércio na cidade. E aí a gente foi vendendo, ele foi aprendendo, eu fui aprendendo. Só que daí, depois que o Lucas nasceu, eu falei, tá, e agora? Não dá pra ficar nessa, né? Eu vou voltar a trabalhar em posto, porque posto você trabalha no final de semana, ganha relativamente bem, e voltei a trabalhar no Aham, posto. aham. Mas aí as pessoas vinham me pedir do consórcio. Aí eu fui, porque como eu sou bastante conhecida, as pessoas vinham me Marechal perguntar. tem quantos habitantes lá fora? 55, 60 por aí hoje. A última vez que eu olhei, uns 55. É, uhum, Mas mesmo uma cidade que, não é uma cidade pequena, né? Falou de ser uma cidade uhum. grande, mas o pessoal muito se conhece lá, né? Sim, aham, o pessoal se conhece. E aí, como eu, né, sou nascida e criada lá, eu conheço muita gente lá, então as pessoas vinham me pedir. Daí eu fui procurar um escritório para passar venda. Uhum. Que daí foi quando eu conheci o Silvino e o Alexandre, Que são de Cascavel. que são de Legal. Cascavel. Aí eu passava a venda para eles. E aí depois eles quiseram abrir um escritório para eu cuidar Em Marechal. Em Marechal, mas eu tinha medo, porque para mim, como eu passei, que teve uma situação quando eu tava grávida ali ainda, que a gente do Lucas, a gente teve que contar moeda para comprar fralda pro Davi. E aí, pra mim, aquilo ali foi muito difícil, Felipe, porque eu ficava assim, meu Deus, eu tô com um fora, não tô conseguindo comprar fralda. O que que vai acontecer depois que o outro nascer? Então, Uhum. quando eu voltei pro CLT, pra mim foi muito difícil pra eu sair Sair daquela pela segurança. segurança que você tinha Uhum, estabelecido agora, sim, porque tinha os filhos, né? por causa das crianças. Imagina, a gente tinha 2 bebês, né? Um de 1 ano, Então daí tu o Davi voltou pro tinha 2. posto? Chegou a voltar pro Daí eu posto, né? voltei pro E o posto. Diogo tava na outra administradora. Daí o Diogo saiu da administradora, foi vender plano funerário. Poxa vida. Aham, foi vender plano funerário. Porque o Diogo, ele não era da venda, né? Ele era muito fechadão. Ele foi assim, ele foi se obrigando. Ele bancou o pai de família. Não, eu tenho meus filhos para criar e vou fazer o que precisar, né? Aham. Aí ele voltou a fazer cachê uma época na banda também para ajudar, porque realmente, sim, era bem puxado, né? É que assim, é claro, eu conheço o Diogo, conheço vocês há um certo tempo, né? Uhum, Tu comparando, nós compararmos as pessoas e compararmos você com ele, você é realmente muito mais comercial, é muito mais sim. comunicativo do que ele. Mas ele também tem os seus pontos comerciais, é um Uhum, cara muito observador, né, muito atento. Eu gosto também dessa característica dele, assim, sabe? Então, ele sabe também se colocar assim como você, só que ele não tem tanto carisma, né? Eu acho que o vendedor uhum, tem essa questão do carisma, né? Ele é um cara carismático no jeito dele, sim. né? Uhum, Mas eu gostei muito pena que ele não tá aqui hoje, né? Mas gostei também de saber dessa trajetória dele, dessa questão como pai, de estar sempre buscando, né, contribuir para a família, né? Então, ou sim. seja, mesmo sabendo que ele não tinha tanto potencial comercial quanto a gente muitas vezes compara com outros, ele estava lá, né?
buscando, se sim. comprometendo, isso é muito legal. Ele passava, assim, por cima de todas as dificuldades dele e ia, imagina, Para você buscar o chegar objetivo. lá, bater palma lá na Vai casa, fazer. vir vender um plano funerário pra você, você Aham. vai usar se você morrer, né? Não, e a gente Então, pode parecer meio doido, assim, mas e também é algo que eu não tô, é um mercado que eu desconheço, assim, mas esse mercado de serviço vem crescendo muito, sim, né? Por exemplo, já tive conversas com pessoas que compraram planos funerários, por exemplo, sim, em que tu pensa, mas por quê? A gente, claro, ninguém quer morrer, né? Mas se tiver um sinistro a ponto de a pessoa perder a sua vida, né? Pelo tá menos amparado, né? a família que tem a dor da perda, não tem aquela dor também financeiramente, que muitas vezes tem que estar preparado para esse tipo de coisa, né? Ainda mais no mercado hoje. Vamos falar um pouco agora de indicadores, uma Selic a 15%, né? As pessoas, né, Tudo nas não alturas. conseguem. É um país que historicamente é endividado. Não Sim, sei dados assim precisos, mas vamos pensar. Eu tinha visto uma reportagem há uns bons anos atrás que de cada 10 brasileiros, em torno de 6 estavam no SPC ou Serasa. sim, Então, ou seja, poxa, isso é um dado muito alarmante. As pessoas estão sempre vendendo almoço para pagar janta, sabe? Então, é uma situação que eu já passei no meu início de carreira, que você relatou aqui que passou, né? Tu e o Diogo, né? Mas eu acho que o grande desafio como cidadão e depois como empresário é realmente se colocar à prova, né, Fran? sim. Hoje a gente aceita a situação e não luta, não reage, que é uma opção. Ou você levanta a Ou cabeça e reage. grávida no segundo filho, ali com 40 semanas, e vai lá e faz, né? Que é o que você fez. Então, Uhum, qual é a dor que você quer, né? Vamos depois falar sobre uma outra parte pessoal também, que eu acho que eu sim. quero tocar nesse assunto também, né? Mas é muito legal isso, tu ver assim a tua história, a história de vocês, o quanto que vocês entenderam que, não, eu não vou aceitar isso aqui não. Se isso Uhum, aqui é o que a vida está me oferecendo, eu não aceito. Eu quero algo diferente. Diferente o quê? Eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. uhum. Né? Eu não quero isso e eu quero buscar algo melhor e vocês vêm buscando. E daí, então, o Silvino e o Xande. Daí eles abriram o escritório em Marechal, só que aí eu fui muito resistente, porque no posto eu trabalhava só 6 horas. E aí Uhum. eu não queria sair E daquelas tinha 6 horas do segurança, posto. e tinha segurança do serviço. Para trabalhar lá. Daí a gente não conseguiu se entender, eu não fui trabalhar com eles. Eles abriram o escritório, colocaram uma secretária lá, Aham, e eu não fui trabalhar com eles, continuei trabalhando no posto e atendi uma empresa de cosméticos. Daí eu atendia farmácia, mercado e tal, aham, né? Fazia visita por telefone ali, então eu conciliava os dois. E aí o Silvino ali, né, no meu pé, eu não quis, daí não deu certo, daí quando veio, acho que uns 8 meses depois, por aí, eles queriam vender. Daí a primeira pessoa que eles vieram oferecer o escritório foi para mim. E aí eles iam me ajudar a pegar a bandeira da administradora, uhum, tudo, uhum. direto. Quem disse que eu queria, Felipe? Mas não queria de jeito nenhum, eu tinha morria de medo. Até porque tu veio de uma experiência da borracharia Uhum. e que tu tava É, traumatizada, né? aquilo me travou, sabe? Aham, Aí nessa hora, assim, eu sempre falo que quando foi, eu sou um pouco mais acelerada do que o Diogo, né? Assim, e aí, mas quando foi a hora de tomar a decisão que mudaria a nossa vida, veio dele. Porque ele bateu no peito e falou assim: não, nós vamos dar um jeito e nós vamos comprar esse escritório, sabe? aham, Porque ele acreditava muito que aquilo ali poderia mudar a nossa vida. Tanto que a gente ouviu da família, porque daí você vai pedir ajuda, né? A gente ouviu de pessoas da nossa família assim: não comprem porque não vai dar certo e eu não vou conseguir ajudar vocês. Entendeu? Então, assim, aí o que que a gente fez? Ele pegou um amigo de infância dele, pegou o cheque da mãe desse amigo e a gente comprou parcelado em 10 vezes o escritório na época. Eu sei que dava 7 mil para cada um ali de despesa. aham. E aí, então, eu continuei no posto e os dois eram para vender. E a gente combinou que cada um ia fazer suas vendas e receber a sua comissão e dividir a despesa, né? Eu trabalhava no posto, trabalhava vendendo O cosmético. cosmético e vendia mais do que os dois juntos. Aí o coordenador, na época da rota, ele veio lá E falar tu acha que isso comigo. acontecia, Fran, por qual motivo, assim, que tu tinha essa... quais são os fatores que faziam com que você tivesse uma produção, um resultado maior do que, vamos botar assim, os dois juntos? Primeiro porque o nosso escritório era em Marechal e os dois eram de Toledo. Então, assim, eles
ficavam trabalhando ali, tentava trabalhar os contatos, mas eu acredito que eles tinham um pouco de dificuldade, assim, sabe, de fazer essa gestão ali, de estar em uma cidade e conhecer gente na outra. O Diogo é de Toledo? O Diogo, ele é de Toledo. Natural de Toledo. Sim, na verdade ele nasceu em Foz, mas a gente se conheceu, ele morava em Toledo. Então, assim, eu acredito que isso... Relacionamento. Porque o que me ajudou muito, que foi o que me fez vender, foi essa questão, foi as pessoas que eu conhecia. E eu ofereço o meu produto desde sempre. Eu não queria entrar nesse mérito que a gente falasse, porque a gente muitas vezes, toda segunda-feira, nós temos o nosso tradicional Momento Elo, das 8 às 9h15 da manhã. E fazia tempo que eu não participava, né? E até domingo passado eu estava pensando, eu tenho que voltar a participar e tal, porque não é porque eu estou na operação já de consórcio há 17 anos que eu não aprendo alguma coisa com as pessoas, independente se as pessoas têm mais experiência do que eu ou não. E eu percebi, já há um bom tempo, que alguns vendedores / corretores andam um pouco preocupados com a venda, que é normal, mas o que falta em boa parte desses que eu estou citando aqui, é o que tu acabou de falar, o não oferecimento. Eu vejo muitas pessoas ali, eu vejo que antigamente, quando eu comecei no consórcio, e tu comentou também que tu fez as panfletagens, eu infelizmente por não ter experiência, eu fazia do folheto a minha ferramenta de trabalho. Então eu pegava o folheto, largava ele em algumas regiões, cidades ou até mesmo empresas e esperava que as pessoas me procurassem, né? Hoje o folheto quase não é mais utilizado, mas agora nós temos o panfleteiro digital, que eu chamo, né? É aquele vendedor que muitas vezes pega lá um card de um produto, crédito tal, veículo tal, imóvel tal, e divulga torto e direito na internet ou no WhatsApp, esperando que as pessoas entrem em contato. Mas só isso não resolve, né? Acho que o que falta, e a nossa geração ela ainda mantém isso vivo, espero que permaneça vivo, esse contato. Sabe? Eu vejo que as pessoas não estão mais se conectando presencialmente. Sim. É tudo pelo telefone, sabe? Em alguns momentos é bom, né? Mas em boa parte do tempo, isso acaba afastando as pessoas, né? Sim. Porque fica uma coisa muito artificial. Tipo, tu é minha amiga, mas eu não te visito, e quando te visito é por um interesse de vender alguma coisa, acaba trazendo essa coisa de, mas será que é uma amizade verdadeira ou não? Então, ou seja, eu acho que falta um pouco para quem trabalha com vendas, né? Mais precisamente o pessoal do consórcio, voltar a se relacionar com as pessoas e visitar, conversar, sabe? Eu vejo assim, ó, que muito vendedor, ele é muito interesseiro. Ele não sabe ele não sabe ter uma troca, ele não sabe ser interessante, ele não sabe ter uma via de mão dupla, sabe? Ele não constrói um relacionamento primeiro. Que mais pra frente nós vamos falar disso, mas as minhas clientes, cara, 90% delas são minhas amigas. Entendeu? Inclusive você teve uma amiga contemplada agora esse mês, entendeu? Então, assim, eu sou muito próxima delas, porque eu não sei independente assim, de negócio independente ou não. se elas fazem consórcio comigo ou não, porque, Felipe, o meu trabalho não é só vender para eu ganhar comissão ou para elas melhorarem a vida delas. Não, é levar o conhecimento para que lá na frente outras gerações venham colher os frutos do trabalho que a gente está fazendo agora. Eu vejo muito vendedor de consórcio muito preocupado com o vender, com o ganhar a comissão, com mudar a vida dele. Que não é um problema nenhum, né? Que não é um problema, entendeu? Mas e o tanto de gente que a gente, né, outras pessoas que a gente pode ir lá e impactar vidas, que a gente pode ser luz na vida dessas pessoas. Tu sabe que me fez lembrar de uma história. Eu lembro que eu fechei um consórcio, isso há muitos anos atrás, com um cara que eu, infelizmente, perdi o contato dele, que ele trabalha numa empresa em Porto Alegre, ou não se trabalha ainda, mas trabalhava na época, de geradores externos, assim, eles faziam geradores para poder vender para eventos, né? E eu fechei um consórcio com ele, ele foi no escritório, ele pegou, acho que ele entrou em contato via telefone, a gente fazia naquela época os anúncios, os tijolinhos no jornal aqui no Rio Grande do Sul, que era o NH, que é o de Novo Hamburgo, e tinha 0 Hora também. Tem os dois jornais, né? Mas na época o NH tinha a parte de classificados, acho que até hoje tem, mas acho que é bem menos do que já foi. Tinha classificados lá, tinha lá consórcio e tal, ele entrou em contato, eu tava no plantão, atendi. E a gente fez uma amizade muito legal por telefone, sabe? Deu uma risada e tal, ele veio no escritório, eu morava em São Leopoldo, e ele fechou o consórcio comigo. Daí ele falou, cara, eu tô buscando uma cafeteira pra mim, que a minha estragou,
e tal, porque eu ofereci café pra ele. Ele falou, não, eu tenho até que comprar uma cafeteira pra mim. E aquilo me marcou. E eu fui naquele mesmo dia, eu fui numa loja, comprei uma cafeteira, sabe? E quando ele foi, daí na semana seguinte eu liguei pra ele, cara, vem aqui, tenho um presente pra te dar. Ele, ué, que presente que é? Vem que eu vou te entregar. Ele foi lá e entreguei um presente pra ele. E sabe o que é mais doido? Eu fiz de coração isso, não foi com o objetivo de ter acesso a nada, assim, mas ele falou, bah, Felipe, inclusive eu tenho um tio meu de Porto Alegre, eu conversei no final de semana, estive lá com ele, ele teve um derrame e tal, não, né, tá meio debilitado, mas ele quer fazer um investimento, ele quer comprar um terreno, ele tem um terreno, quer fazer uma casa num condomínio de alto padrão lá em Porto Alegre. E eu falei de vocês, falei de ti, e é pra te ir lá, liga pra ele. Cara, eu fui lá e vendi uma carta de 500 mil. Uma única carta. E olha, nós estamos falando de 14 anos atrás. Imagina 14 anos. Hoje, vender uma carta de 500 mil nos dias de hoje, vamos botar 2 milhões. Aham. Vamos trazer, vamos para Sim. valor presente, em 2 milhões. Imagina só. Uma cafeteira. E depois ele me indicou outras várias pessoas e eu acabei perdendo o contato dele. Mas aquela coisa do ter envolvimento, ser interessante, não interesseiro, De estar né? junto, Tanto né? que a gente brinca, né? Não é uma verdade absoluta, né? Mas é mais fácil um cliente virar um amigo do que um amigo virar um cliente, Toda né? vida. Entendeu? Então isso é bacana também. Mas voltando então, para não perder o fio da Sim. meada. E aí, assim, uma outra coisa que eu vejo, assim, que eu vendia mais que os meninos é justamente isso. Por isso que O meu chefe, na época, o Jean, eu lembrei agora, inclusive, que ele chamou a minha atenção porque eu não parava de oferecer consórcio no no posto. posto, No tipo assim, posto. pô, lubrificante tem que oferecer, Aham. não oferece. Não, mas eu oferecia Não, também, eu digo mas, assim, né, mas mas assim, tava lá, não parava, ficava oferecendo consórcio pros caminhoneiros lá e tal, porque eu já conhecia, né, imagina, sim. já tinha trabalhado antes 8 anos em posto de combustível, então eu conhecia, o pessoal chegava lá e começava a conversar comigo. E daí então, você nem sabe, agora abriu um escritório de consórcio, e daí começava a explicar e oferecer. Daí eu lembro que ele me deu uma chamadona porque eu tava demais, né? Tipo assim, enquanto, Uhum, enquanto ele gostaria de ter alguém, mais da equipe fazendo esse tipo de coisa, né? No sentido de uhum, oferecer mais, sim, tu tinha aquela história, ou uhum. entre tu segurar um louco e puxar um morto, eu Segura prefiro o louco, segurar o cara. louco, né? Segura o Porque o louco, louco, toda a pelo menos, vida. ele tá querendo, né? Sim. Legal, legal. E aí começou, então, uma pressão do Diogo para eu, então, sair do posto e ir Ficar trabalhar só no efetivamente só no consórcio, porque eu consórcio. já estava ganhando mais do que no posto, né? Quase 3 vezes mais. E aí, numa Então, aquele certa. medo que você tinha de perder a estabilidade deixou de ser uma preocupação, porque agora, eu tenho 3 vezes Sim. mais aqui do que eu tenho aqui, então. Uhum, sim. E o Diogo, ele também trabalhava no posto, só que ele trabalhava na parte da noite. Tanto que até a gente terminar de pagar o escritório, ele ficou ainda no posto, né? Uhum. E aí, ali no terceiro mês, o nosso sócio chegou e falou: Ó, gente, eu não tenho a minha parte das despesas desse mês e eu tô saindo. Eu não gostei, não é o que eu Me quero. adaptei, não quero. Vocês podem continuar com os cheques, né? Só pague e Aham, óbvio, tal. né? Aham. E mais podem ficar e eu não quero nada. E nem cobrou, né, nada assim e tal. Porque também não tinha o que cobrar, né? Eu tava Mesa, cadeira, começando, né? aluguel. Aham. E tudo pra pagar ainda, né? Sim. E aí ele saiu. Daí eu olhei pro Diogo e falei assim, e agora? O que que nós vamos fazer? Falei, porque nós não temos nada, né? Tinha ainda as dívidas da Uhum. borracharia, não tinha nome pra ir lá pegar um empréstimo. Falei, vamos Sim. fazer o quê? Falei, vamos vender o sandeiro, que a gente tinha, né? O sandeiro, faltava 3 parcelas pra quitar. Falei, vamos vender o sandeiro. Aí vendemos o sandeiro, pegamos um Fiesta 98 e 5 mil reais. Daí aqueles 5 mil reais a gente pagou as despesas, então, que era do sócio daquele mês. E a gente começou a vender, daí em julho a gente já fez a primeira vez a Expo Rondon, já vendemos o nosso primeiro milhão Isso foi que ano? em 2019. 19. Uhum. Pandemia foi 19 já, né? Foi 21, 19 para 20, 21, 20 né? ali. É. Isso. E daí vendemos ali o nosso primeiro milhão no mês. Dali. Daí depois começou a andar, a gente terminou de pagar, daí pegamos direto da administradora a representação no outro ano. Mas tem uma história do Fiesta, não tem? Tem uma história do Fiesta. A minha sogra, a gente morava em Marechal e ela morava em Foz. Ah, E ela indicava clientes para nós lá para ajudar, né? O filho claro. e a nora. Só que a gente só tinha dinheiro para abastecer o carro, para encher o tanque, tinha que ir e voltar com o tanque, não, senão não Não, tinha dinheiro, de né? qualquer
parada a mais é perigo de ficar na estrada. Não, uma vez estourou um ferro do pneu lá, nós fomos até Marechal, porque precisava ir fazer no mecânico que a gente conhecia para poder marcar, porque não tinha dinheiro. Para poder deixar pendurado lá, a Pra marca poder aí. pendurar para pagar no começo do mês, né? Sim. Esses perrengues, sabe assim, a gente dá risada hoje, mas sabe que quando Nossa. passa por isso naquele momento Uhum. é triste, né? Nossa, Mas muito. é legal porque isso forja a nossa essência como pessoa. Pelo menos para mim foi, assim, muitos perrengues que eu guardo comigo, às vezes poucas pessoas sabem, me forjaram, me tornaram ser uma pessoa mais forte, mais resiliente, mais comprometida, sabe? E isso é legal, assim, são características que eu percebo em algumas pessoas que acabam tendo esse tipo de perrengue durante a sua vida, né? É. Mas aí o Fiesta. E aí nós tínhamos uma secretária que então ela ia ligando ali, porque tem as cidadezinhas entre Marechal e Foz, e ela ia ligando e agendando visitas pra gente Tipo, oferecer o tá no consórcio e trecho, tal. né? O Aham. trecho ali. Aí tem uma fábrica lá de energético, hoje inclusive essa fábrica já fechou. Mas Ah. na época ela era bem forte, assim. E daí ela conseguiu marcar a visita. E nossa, nós ficamos assim, para nós era o nosso case de sucesso ir lá naquela fábrica. Sim. Chegamos lá, sentamos para conversar com o dono. Imagina, o dono recebeu a gente. Nossa, a gente tava, né? Agora nós vamos vender um monte. Ele explicou, ele deixou a gente falar, deixou a gente explicar. Daí no final ele olhou para nós e falou assim: como que vocês querem que eu acredite no produto de vocês se vocês nem têm um carro bom para andar? Desgraçado. Daí, na época, imagina, a gente tinha o quê? Meses de negócio, né? Aham. Então, a gente enfiou, né, o rabinho entre as pernas, né? E fomos embora, agradecemos a oportunidade e fomos embora. A gente nem soube responder, a gente só agradeceu ele a oportunidade de explicar e foi embora, porque Mas foi um combustível para vocês naquele momento ou não? foi. Foi, eu lembro que eu entrei no carro, assim, o Diogo tava de cabeça baixa, Uhum. Ele se abateu assim. aham, e eu falei pra ele assim: nunca mais a gente vai passar por isso. E nunca mais ninguém vai falar isso pra nós. Esse episódio foi em setembro, por aí. Depois disso, a gente foi, comprou um Astra de um cliente nosso lá. Daí a gente, em Ford nunca mais. Ford nunca mais. em dezembro, a gente comprou o primeiro Fusion. Que era o nosso sonho ter um E Fusion. voltar. Tanto que a gente tem Fusion até hoje, né? Sim. Mas daí a gente comprou o primeiro Fusion em dezembro. Em 4 meses a gente trabalhou, terminou de quitar o escritório e trocou o carro. Mas daí não voltei lá, né? Devia ter voltado lá, devia ter falado: ó, agora eu tenho um carro bom, né? E agora, vamos negociar? Agora vamos negociar. Mas enfim, né? Hoje o cara nem tem a fábrica mais. Eu brinco sempre, eu falo: se tivesse feito consórcio, eu tinha falido, né? Não teria falido. Quem sabe teria até tido Quem uma sabe, né? trajetória diferente, né? Então, mas assim, foi... E isso, assim, todas essas dificuldades... Daí teve amigo, né? Os amigos, né? Que, consórcio não dá dinheiro, o que estão andando de Fiesta? Tipo, teve outras coisas, assim, né? Mas a que mais marcou foi essa do Fiesta mesmo. Então, assim, mas tudo isso a gente usou de combustível. A gente não parou de trabalhar. Enquanto a gente não saiu daquela situação ali daquele aperto, daquele apuro, Bom, tanto que para a gente conseguir pegar a representação direta, a gente não poderia mais ter restrição na época, né? Sim. Naqueles 8 meses, 10 meses ali que a gente trabalhou para pagar o escritório, a gente trabalhou tanto que a gente ganhou dinheiro para pagar as dívidas que tinha ficado Da da borracharia. borracharia, para pagar o escritório, a gente ainda trocou de carro. Então, olha o combustível que foi tudo aquilo e tudo que a gente fez, né? E claro, o propósito, né? O propósito de entender que aquele momento, aquele negócio que vocês já estavam envolvidos, era um negócio que ia fazer a melhora familiar, né? Sim, porque daí quando eu decidi, então, que aí foi o coordenador que me deu um baita de um chacoalhão, falou: cara, o que você tá esperando? Aí eu chorava, né? Falei: ai, fulano, mas eu não quero passar por aquilo de novo, não sei o quê. Daí ele falava assim: tá bom então, Fran, mas olha aqui, tudo que você tá vendendo, sem estar aqui, sem estar exclusivamente aqui, olha o que você tá fazendo. Você tá com a faca e o queijo na mão para mudar a vida da tua família. Se você quer vender perfume, eu deixo você colocar uma prateleira aqui, mas vem vender consórcio, sabe? Então, assim, esse chacoalhão que ele me deu, assim, foi o que faltava, porque o Diogo já tinha falado, minha família já tinha falado, mas eu tava presa, né? Aí quando ele veio e me deu, assim, que ele mostrou pra mim que eu estava realmente com a faca e o queijo na mão pra mudar a vida, não só da minha família, mas de outras famílias também, através do meu trabalho, quando eu entendi aquilo ali, daí eu só fui, entendeu? Daí eu peguei, regacei as mangas e dele, né?
Entendi. A gente... E a gente estava falando aqui sobre a questão, né? Na verdade, eu nem segui diretamente aqui o cronograma que a gente pré-estabeleceu para o nosso marketing, né? Mas basicamente tudo que eu ia te perguntar, quase tudo já respondeu aqui, né? Mas vamos lá. O que eu tenho mais para te perguntar? Na tua BIOS, né? Tu fala muito sobre a questão de ser mãe, de ser esposa, de ser empresária. E essa marca de 600 milhões de reais que você já atingiu de vendas, né? Desde o momento que você iniciou na carreira de consórcio, ela se deve não somente a esse trabalho que você acabou de falar sobre a questão de, né, oferecer e tal, mas eu queria que você falasse principalmente sobre essa questão, que acho que você vai entrar agora, nós vamos entrar agora, que é essa questão do empoderamento feminino. Não somente de você como mulher buscando o crescimento profissional e sucesso, mas também incentivando essas outras mulheres a fazerem o mesmo, a começarem a olhar para isso, sabe? Porque até então, vamos ser bem francos, né? A gente vê poucas mulheres tendo interesse em fazer isso, né? E quando elas começam a se interessar, elas começam a crescer, a se desenvolver e até mesmo, em alguns casos, ter tanto sucesso quanto o próprio companheiro, né? Sim. Então, esses movimentos aí, junto com lá em Marechal, com as tuas amigas, onde é que ele começou de fato? Então, como eu disse antes, aquilo que acontecia na feira, assim, que me incomodava demais, sabe? Mexia muito comigo. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso começar a criar algo para eu conseguir mudar isso, né? Uhum. Na mulherada, né? Eu preciso me posicionar de forma que eu comece a fazer um movimento e que ele vá crescendo, né? Porque agora já fazem uns 4 anos, pelo menos, que eu venho desenvolvendo esse trabalho voltado pro público feminino. Não que eu não atenda, eu tenho vários clientes investidores, Claro, inclusive claro. investidores que investem em bolsa, e eu consegui trazer para o consórcio mostrando o meu produto, Diversificação também. consegui fazer ele diversificar. Mas, assim, esse trabalho com as mulheres começou a partir daí, né? E eu fui montando, então, esse arquétipo e fui trazendo para minhas redes sociais, para as minhas amigas, fui explicando. Eu vou te falar, Felipe, a maioria delas não entende, não sabe o que é fazer o consórcio, pagar, contemplar, vender e pegar o lucro. Ou então construir patrimônio e com o valor do aluguel que vai receber lá do imóvel que comprou com o consórcio, vai construir patrimônio e depois lá no futuro vai ter uma renda fixa. Não é que elas não gostam, é que elas não conhecem, entende? A maioria delas. Porque quando eu sento e explico, elas ficam loucas. Louca, assim, sabe? Apaixonadas. Eu tenho várias clientes. Inclusive, estava te falando da nossa cliente contemplada, Exato. que ela quer vir vender consórcio comigo, porque ela acha, ela gosta muito, ela fala que ela admira muito o trabalho que eu faço, e ela quer vir vender consórcio comigo. Entende por quê? Porque ela se apaixonou pelo produto e pelo que o produto faz. Então, aonde que foi a virada de chave? Eu entendi que a maioria delas não sabiam, não tinha acesso a isso. Às vezes por não se interessar, ou às vezes por não buscar informação, ou por nem saber mesmo, ou porque faltava uma Fran na vida delas para ir lá Para explicar. provocar, né? Para Para ir lá provocar. provocar. Uhum. Eu dei uma palestra em parceria com a Associação Comercial de Quatro Pontes, lá, a Cicobi Mulher, para tinha em torno de 40 mulheres. Né? Isso é legal, sabe? Esse trabalho que você faz, a gente tenta, de alguma forma, estimular ou instigar ou até provocar os demais corretores, independente se são corretores mulheres ou são corretores homens, né? A fazer esse tipo de movimento, porque quando você consegue, numa reunião, em tem lá 5, 6, 8, 10, 15, 40 pessoas, poder se apresentar e apresentar o produto e mais do que o produto, o que ele pode te proporcionar com benefícios, que a gente sabe muito bem que são vários benefícios, né? A tua chance de melhorar como pessoa, como profissional e de ter um resultado positivo é muito maior, né? Mas eu acho que às vezes falta, eu acredito, tá? Que às vezes é um pouco de insegurança, Fran. Não, que as pessoas assim, que nem um podcast, né? Nós estamos aqui no nosso 6º podcast e sempre para começar, o pessoal não sabe nos bastidores, né? Mas para começar, a gente erra uma vez, erra duas, erra três, mas tá fazendo, entendeu? Então desistir sempre é mais fácil. Ah, eu não vou fazer porque eu não sei. Tá, mas tu não sei, tá, tudo bem, óbvio tu não sabe, mas tu quer aprender? Quero. Sim. Tá disposto a aprender? Tô. Tá, então vamos lá, tem que ter coragem, né? As pessoas ficam muito hoje no perfeito, né? Ela quer algo, visualiza lá algo perfeito e aí às vezes acaba não fazendo nada, entende? Uma das coisas que eu consegui construir em mim ao longo da minha carreira, né? Desde antes já, mas ao longo da minha vida, digamos assim,
foi que o feito é melhor que o perfeito. Então você tem que fazer, você vai melhorando. Eu ainda tremo lá na frente, eu ainda às vezes falo ofegante no microfone, mas eu vou lá e faço. Vou Sou lá as e mãos. sou as mãos, entendeu? Mas eu vou lá e falo, porque muito vendedor às vezes só vai fazer alguma... Ah, mas eu só vou fazer uma apresentação se eu for vender. Não, gente. Lá eu falei para 40 É o mulheres. interesseiro e não o interessante. Eu falei para 40 mulheres, tinha vendedora de consórcio lá na minha palestra, que foi lá para aprender. Tinha gente de cooperativa lá, que foi lá e aprendeu. Então a gente sempre pode ensinar e sempre pode aprender com as pessoas. Mas se você ficar sempre só fazendo aquilo, Esperando a melhor vender, você não vai oportunidade. fazer. Daí você não vai fazer nada, entende? Sim. Então foi assim que eu fui construindo. Aos poucos, né? Fui trabalhando, me posicionei, que assim, a gente precisa entender. Que nem hoje, eu busquei, eu sempre estou buscando, assim, entender, por exemplo, sobre bolsa. Eu fiz o Cresce para eu entender também como é que funciona ali a questão dos No meio do imóveis e imóvel, tal. aham. Mas eu não vou vender imóvel, Mas se entende? tu chegar um dia, Mas, sentar com alguém, tu consegue debater e discutir sim. sobre aquele assunto, porque Uhum. eu não sou expert, mas eu pelo menos tenho como navegar de alguma forma naquele assunto e conversar Sim. de igual para igual, E né? aí, por que que eu fui buscando? Porque eu queria realmente me posicionar como especialista no meu produto. Porque hoje eu sei sentar e entender o que que o meu cliente precisa e eu consigo orientar ele, ó, vamos seguir esse caminho aqui, que isso aqui vai dar certo para ele. Só que eu precisei eu buscar e me entender como especialista. E investir tempo em, por exemplo, analisar grupos. Hoje eu sento com o cliente e eu já sei em qual grupo eu vou colocar ele, dependendo o que ele Perfil quer, e o tal. perfil, o que que ele precisa. Sim. Legal. Vida pessoal, tá? Estamos aí há quantas semanas pro teu Umas grande cinco, evento? umas 5 semanas, né? O Uhum. pessoal, né? A terceira, até eu queria fazer um podcast com o Diogo, né? O assunto vai ser como enrolar pela terceira vez um casamento, é isso? Quarta, Quarta vez, quarta. né? Claro, não foi por causa do motivo do Diogo, né? Mas adoro o Diogo, até deixar um abraço para ele. Mas a gente veio falando do aeroporto aqui, que agora, daqui a 5, 6 semanas, vai ter então a tua data de casamento, Tem. né? E o que tem a ver esse assunto com o que eu vou, né? Porque a Fran, eu conheci ela, a gente se conhece há quanto tempo, assim? Bom, da Cerelo, 2 anos,2 anos. assim, mas Mas antes já tinha aquela isso, admiração, assim, a gente assim. se conhecia por rede social e tal, Uhum. mas a Fran, fala que um ano, ela tomou a decisão de melhorar de vida também a questão de saúde, Uhum. né? Então, como que é ser mãe, empresária e esposa Hum. e fitness? Conta um pouco aí. O E que que tomou a fitness. decisão, assim, de mudar de vida a questão de saúde? Assim, foram vários fatores, né? Uma coisa que me incomodava um pouco é a visão que as pessoas tinham de mim. Que eu Aham. conseguia, assim, a Fran, ela consegue fazer tudo, mas é porque ela corre mesmo, ela não fica com os filhos, ela não tem problema de... E tá tudo bem também, né? Uhum. Ela não tem problema de deixar os filhos e tal, e enfim. E daí, a sociedade tem uma visão de que para a mulher ter sucesso na carreira, ela tem que escolher entre família e entre o trabalho. E Uhum. aquilo assim, foi me incomodando, foi me saturando, e eu falei, não, eu vou dar conta de me cuidar, de cuidar dos meus filhos, de cuidar da minha casa, e ainda vou continuar vendendo o que eu vendo. Mas foi uma decisão, porque até então eu mesma, assim, eu só ia no fluxo, né? Trabalhava mesmo, quando estava com as crianças, estava com as crianças, mas Aham. assim, várias vezes, por escolher, por exemplo, quando eu decidi trabalhar no marketing multinível, que eu tive algumas Uhum. experiências, eu acabei sim deixando eles de lado, né? Então você paga um preço, né? Você precisa escolher Sim, pagar o sim, preço. sim. Cada E escolha é uma aí, renúncia, né? isso. E aí eu escolhi que eu não queria mais renunciar, que eu estava renunciando coisas que eram mais importantes para mim, que os meus filhos são a Uhum. coisa mais importante da minha vida, minha família é a Até coisa a mais própria importante. saúde também, né? Vamos deixar bem. Então, eu já ia chegar nisso. Aí o ano passado? O ano passado, em julho, Uhum. há 2 anos atrás, eu tive uma crise muito séria na vesícula. Inflamou, fiquei 10 dias internada, melhorou, eu tinha que fazer cirurgia, não fui fazer cirurgia, fui trabalhar. Porque melhorou, não tava Boa doendo ideia, mais. boa Uhum. ideia. Daí Excelente passou, ideia. excelente, inclusive, não Uhum. recomendo. E aí, passou 2 anos,
eu comecei a ter crise de novo, fui fazer cirurgia, e aí eu tinha 226 pedras na vesícula. Só isso? Só isso. Qual é o assim. recorde do Guinness? Jogou ver, não? Não, mas deve estar bem próximo. E aí, assim, isso, e eu quase morri na cirurgia. É uma Imagino. cirurgia que demora 40 minutos, a minha cirurgia demorou 4 horas. Poxa vida. Então, aquilo ali, e aí eu ver o desespero do meu esposo, porque eu tive Consequentemente uma crise muito Aham. feia, e daí o Diogo ele ficou muito desesperado. E aquilo me tocou, assim, sabe? Daí eu comecei a pensar, eu falei, não, eu preciso me cuidar, eu tenho os meus filhos, porque não é só estética. Óbvio que quando você melhora a estética, né? Autoestima A melhora. autoestima melhora, você acaba tudo melhorando, né? Eu já Uhum. tô assim, acelerada, né? As meninas falam que eu sou um furacão. Eu já sou um furacão, né? Já era um furacão estando acima do peso. Agora que eu tô bem, parece que nada mais me para, né? Então, assim, aí eu comecei a olhar, assim, para essa questão da saúde e tudo mais. Mas eu ainda tava travada. Daí teve um desafio na academia onde a gente treina. O Diogo decidiu É, ir. o vendedor e seus desafios, né? Parece que Tem que ter um motivo, tem que ter resultado, né? tem que ter uma competição. Mas eu nem fui pelo desafio, eu só fui para não deixar meu marido sozinho, porque eu tinha ciúme. Ah, é? Pronto, Olha só, falei. olha só. Tá vendo, né? Só fui por isso. E aí a gente começou a participar do desafio. Na primeira pesagem, eu fui extremamente mal-humorada, porque eu não queria ir, eu só fui porque pra ele não ir sozinho mesmo. E aí eu fui, comecei a treinar e tal, daí comecei a ter resultado, né? Por fim, lá ganhei o desafio. Porque o Diogo quebrou o pé e parou de ir, né? Um mês antes do Aham. casamento, quebrou o pé. Daí a gente adiou o casamento, ele não conseguiu mais treinar, eu continuei indo, ganhei o desafio. E aí, como eu tive um resultado muito expressivo, eu comecei a gostar disso, sabe? E faz bem também, né? Tu começa a Muito, colocar na tua muito rotina esse bem, tipo de muito. atividade física, tu acaba ficando mulher E agora mais... faz um ano, assim, eu eliminei 20 quilos, eu eliminei 20% de gordura, que é um ótimo, né, resultado. Porque tu era uma pessoa, assim, esteticamente, tu era uma, vamos usar o termo assim, a falsa magra. Porque, né, olhando assim, Sim, você não era obesa. Mas aquelas gorduras viscerais que a gente costuma, né? lá nas alturas. Tava. E que faz muito Sim. mal, mais mal quanto uma pessoa obesa, né? Fisicamente falando. Sim. E aí tudo isso, Felipe, começou a me fazer entender que eu podia sim e devia levar isso de uma forma mais leve. Aham. Tanto as crianças quanto a casa. A gente veio falando, né, da questão da casa, que quando tem visita é diferente, parece que você limpa tudo e tal. E quando só tá Aham. vocês, eu comecei a entender, eu falei, gente, eles vão crescer. Vai chegar o dia que eu vou chegar em casa e não vou pisar no carrinho, entende? Uhum. Porque não vai mais ter carrinho, eles vão estar adultos, eles não vão estar mais ali. Então, por que não aproveitar mais e levar isto de uma forma mais leve? Porque sim, é só você ter organização, todo mundo tem 24 horas, certo? Eu até brinco, né? Nós vindo pra cá, a gente falou sobre alguns assuntos, tal, até sobre podcast. Daí eu falei pra Fran que eu tenho, que o horário que eu vou na academia, inclusive, tô levando eu arrumei um companheiro, né? Um companheiro de academia, que é o Nairton. A gente vai às 5 horas da manhã. Então aquela história assim, mas tu é louco? Pode ser. Mas é o horário Que dá pra ir. que eu consigo ir confortavelmente. Então, eu durmo mais cedo, acordo mais cedo, né? Então, para poder acordar cedo, tem que dormir cedo. E então eu vou assim, nós vamos das 5 ao para 6:30 na academia, mas aquela história, então, quem não quer, quem não, como é que é o termo? Quem quer faz, quem não quer Exato, arruma quem uma não quer desculpa. faz, quem não quer arruma desculpa, né? Então, ou seja, qual é a desculpa que tu dá hoje, né? Então, tu arruma um tempo. Qual é a Pode dor, ser né? antes, qual dor tu quer? A dor de não ir na academia ou a dor de não ter o sucesso financeiro? Né? Qual é a dor que tu quer? Então, a dor tu vai acabar tendo uma ou outra. Aí, mas tem que escolher qual que você de fato vai querer fazer. Fran, já até passamos um pouco do horário aqui, mas essa conversa é bem legal, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, um recado, alguma coisa para o pessoal que possivelmente, né, espero que muitas pessoas escutem o nosso e assistam o nosso podcast, para não somente para as mulheres, que o tema é empoderamento feminino, mas também para as pessoas, né? O que deixar uma mensagem, entendeu? O que tu tocar no teu coração, né? Tá bom. Vamos lá, eu quero dizer que hoje o medo, ele é o maior ladrão de sonhos de longe, assim, que eu vejo das pessoas, sabe? Eu vejo muita gente me procurando que tem vontade de ter o seu imóvel, de mudar de vida, ou de dar uma condição diferente para a família, mas o medo acaba travando. O medo de, às vezes, não conseguir investir o valor mensal, ou o medo de demorar muito. Eu vejo as pessoas ligando muito para o tempo de contemplação.
O tempo, gente, ele vai passar de qualquer jeito. Se você fizer ou não fizer, o tempo ele vai passar, certo? Então, uma das coisas que eu digo muito para os meus clientes e que eu quero deixar aqui é que se você não fizer agora, quando que você vai fazer? Você vai esperar chegar lá na frente? Eu vi uma frase, vou te ajudar para ter uma frase que eu gostei muito tempo atrás, que é o seguinte, ó, o consórcio termina, o aluguel não, Sobre isso, sabe? Então acho que é mais ou menos essa ideia, assim. sobre Fran, isso. obrigado. Obrigado de coração por você ter vindo. Gostei muito de conversar contigo, né? Acho que o pessoal que vai escutar esse podcast também vai gostar muito. E eu esperamos que a gente possa tão brevemente fazer um segundo episódio com você, né? Mas é isso. Obrigado. E eu também deixo, né, o pessoal para nos escutar também um grande abraço, né? Obrigado por estar nos acompanhando aqui e até o próximo podcast, tá? Com Deus. É isso. Obrigada, Felipe.